O título, né, do editorial do Estadão hoje fala: Lula quebra o Brasil para se reeleger, né? É interessante que esse tema que você coloca das camadas mais pobres essa estratégia de se aproximarem dos evangélicos, por que que acontece isso? E é importante a gente entender. Assim como as comunidades eclesiais de base lá atrás, no século passado, estavam próximas às camadas mais pobres da população, isso hoje nós temos as igrejas evangélicas quase que como uma hegemonia, podemos assim dizer, de presença nas camadas mais pobres, nas favelas e nas comunidades, inclusive perigosas, de domínio do narcotráfico. É interessante que no meio evangélico, particularmente nessas igrejas próximas às camadas mais pobres, existe uma inserção social, ou seja, quem conhece as igrejas pentecostais, as igrejas que estão dentro das comunidades mais pobres, sabem que as pessoas que se aproximam da igreja têm suas vidas transformadas, elas realmente se inserem na sociedade e adquirem papéis. Existe toda uma organização. Eu tenho um exemplo pessoal bem interessante, porque eu tinha um caseiro que trabalhava comigo e ele era alcoólatra e fumava muito. E eu queria ajudar aquele rapaz. Na verdade, ele tinha a minha idade, ele não era nem rapaz. Na época, eu era bem mais jovem, ele tinha a minha idade. Mas ele, todos os meses, quando eu pagava, ele ficava uns 3 dias sem aparecer, porque ele estava na rua, na sarjeta, alcoolizado, e a mãe veio conversar comigo e me pediu para eu, pelo menos, reservar o dinheiro do gás, para que ela pudesse comprar o gás e comprar as coisas da casa antes de pagar. E eu conversei com ele na época, tentei, levei na minha igreja, levei no Alcoólicos Anônimos, eu fiz uma série de esforços, e várias vezes eu tinha que rodar lá na favela para descobrir onde estava o meu funcionário. E o meu pai, uma vez, até me visitou, disse que eu era louco, porque eu tinha duas filhas muito pequenininhas. Eu falei: como é que você deixa a chave da sua casa na mão de um cidadão como esse, que uma vez por mês some, desaparece? Eu já tinha trocado, inclusive, o segredo da porta várias vezes. Por causa disso, ele sumia, perdia a chave lá de casa e eu insistia. Pois esse rapaz, ele se converteu em uma dessas igrejas neopentecostais na favela onde ele morava. E ele teve a vida completamente transformada. Arrumou uma companheira, se casou, abandonou as drogas, abandonou tanto o álcool quanto o cigarro, passou a ser uma pessoa completamente transformada. Então, ele se inseriu, inclusive, na sociedade de uma forma diferente, progrediu, comprou uma casa junto com a esposa. Essa transformação acontece, milhões de pessoas hoje têm acesso a esse tipo de transformação que faz com que a pessoa progrida. E os católicos, que também tiveram essa expressão no passado politizada, próximo aos pobres, isso é desempenhado hoje majoritariamente por igrejas evangélicas, em especial em áreas onde muita gente não entra, nem o Estado entra, nem a polícia entra. Então, essa é o ambiente que nós estamos vivendo hoje. E é importante a gente saber o seguinte, é que a educação acontece, as pessoas vão progredindo. E como você bem falou, hoje existe um nível de esclarecimento muito maior. E a população já consegue perceber, como aconteceu aqui nos Estados Unidos. Durante o governo Biden, que foi um governo que sucedeu a queda de Donald Trump, que tinha uma rejeição grande e até estética, e aconteceu a mesma coisa no Brasil, porque agora, durante o governo Lula, que seria o nosso governo Biden, a população está podendo comparar o que eles experimentaram do modelo econômico, que mesmo sem entender nada de economia, sem entender nada de teoria econômica, as pessoas têm a sensibilidade de que a vida melhorou, a vida deu mais oportunidade em um governo com mais liberdade econômica, menos impostos, com uma inflação menor, com taxa de juros menores, e isso as pessoas percebem. E essa comparação vai sendo feita naturalmente, seja nas igrejas, seja até mesmo nas comunidades mais pobres, Silvio. E eu acho que o reflexo disso nós veremos, como o próprio PT já identificou, que nas camadas mais pobres as pessoas progridem e abandonam essas pautas que a Janja chama de
progressistas. De usa brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiras, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.